Professor Eros, Oi, tô aqui. então eu vou fazer a mediação aqui da atividade, já que eu estou compartilhando a tela, e logo libero aqui para te compartilhar a sua. Então, atividade síncrona 3 foi o que vocês acabaram de fazer, e agora nós já vamos, na sequência, fazer a atividade síncrona 4 e encaminhar as configurações de questionário. Então, visualizar o questionário resolvido no início do curso de hoje, com a finalidade de observar a forma como os alunos recebem a correção do questionário. Clique na atividade síncrona 1 e em resumos das tentativas, clique em revisão. Não é a atividade É, síncrona 1, é a isso, 2, tá? Então, vocês vão isso, clicar desculpa. aqui nesse questionário aqui e para vocês vai aparecer só a tentativa de vocês e vocês vão clicar, então, na nos resumos de tentativas em revisão e verificar os detalhes, ou seja, vai aparecer os feedbacks das questões para vocês observarem. Então, essa é a nossa atividade síncrona número 4. Queres compartilhar sua tela, Eros? Por favor. É, Então, eu vou liberar aqui. qual o objetivo de nós disponibilizarmos uma atividade síncrona para vocês visualizarem o questionário que vocês acabaram de fazer? É exatamente para vocês é, verem, perceberem os detalhes, os pequenos detalhes que o professor pode fazer num questionário. Tá? Então, você vai conseguir observar quais os feedbacks que tem ali, qual foi a tua nota, ver se tem alguma informação, algum comentário no final da nota, feedback específico de cada questão, o que você errou, tá? É, todas as informações que você tem na resolução, você consegue, assim como o aluno, você como aluno, nesse momento, você consegue colocar para que os usuários consigam encontrar. Tá? Todas essas feedbacks, vocês vão perceber que é muito feedback específico, feedback geral, feedback final, são vários feedbacks. Esses feedbacks, de antemão, não são obrigatórios, tá? São informações que você pode ou não colocar, tá? Nesse momento, vocês têm a possibilidade de já verem o que vocês erraram, o que vocês acertaram. O interessante também é ver vocês pensarem no momento de planejar um teste, uma atividade, um questionário, vocês pensarem nesse sentido. Em que momento o aluno vai ter acesso a essas informações? Porque você não pode abrir disponibilizar essas informações no exato momento que ele termina o questionário. Por quê? Porque no momento em que ele termina, o outro pode estar resolvendo, e aí as informações serão trocadas. Ele vai ter acesso a todas essas informações. Ou não, vai depender de como você configura. E aí, logo em seguida, a gente vai fazer essa configuração de um questionário, pensando exatamente nesse sentido. Como que eu configuro da melhor maneira possível, pensando em que o aluno consegue resolver e sem ter essas informações já no momento, deixar um feedback adiado. Tudo bem, turma? Todos visualizaram aí o empenho de cada um? Posso dar continuidade? Então vamos lá, tá? Então eu acredito que a maioria foi bem. Depois, no final dessa aula, o professor Alfredo vai mostrar o relatório e a gente discute algumas informações a respeito do relatório desse questionário. Show de bola. Então é o seguinte, agora eu quero fazer com vocês exatamente a configuração de um questionário. Então vou mostrar aqui, ó, um espaço Moodle que eu tenho. Então eu vou adicionar uma atividade ou recurso. A atividade ou recurso que eu vou adicionar vai ser questionário. Adicionar. Então, aqui é a primeira página que abre quando você vai adicionar um questionário. Eu vou colocar aqui o nome do questionário, vou colocar avaliação 1.
Eu costumo colocar como avaliação. Você pode colocar aqui uma descrição. Tá? Essa descrição vai conter algumas informações, entre elas, por exemplo, você tem uma tentativa, são regras, tá? Você tem apenas uma tentativa. Você pode ressaltar aí o tempo de 10 minutos, tá? Então você vai colocando uma série de informações aqui, de regras, na qual o aluno vai ter contato aí no início do questionário. Essas informações você pode disponibilizar ou não, tá? Eu sugiro não disponibilizar na página inicial do Moodle, porque senão vai ficar muito poluída a página do Moodle. Então deixa aqui, no momento em que ele clicar na avaliação, vão aparecer essas informações. Aí nós vamos aqui para algumas série de elementos aqui para configuração, entre eles duração, tá? A primeira configuração é aqui é o momento de abrir e encerrar, tá? Você pode habilitar ou não. Então, eu vou habilitar aqui um tempo para o momento de abrir. Então, eu vou colocar aqui, vai abrir às 17h30. E esse questionário aqui vai fechar, vou colocar até hoje, às 23h59. Então, experiência própria, tá, gente? Geralmente, eu deixo durante 12 horas, das 12 horas ao meio-dia até as 23h59 aberto, ou seja, o aluno vai ter o questionário disponível para resolução nessa janela de tempo, tá? E aí, nessa janela de tempo, ele vai escolher um determinado momento para resolvê-lo. E aí você vai habilitar um determinado tempo. Qual vai ser o limite de tempo que esse aluno vai entrar e vai fazer esse questionário? Então, o limite de tempo aqui, vou dar 10 minutos. 10 minutos para ele resolver. Tá? Tempo de 10 minutos. Então, vai aparecer também essa informação ali. Quando o tempo expirar? Aqui, ó, o aluno vai terminar a tentativa dele, e aí ele pode, dentre algumas alternativas, ele clicar no final, ao final, tá? Automaticamente, aliás, ele não precisa clicar, automaticamente as informações serão enviadas. Sugestão, deixar essa aqui, porque tem aluno que não clica no enviar tentativa, tá? Tem aluno que não clica no enviar a tentativa, e aí fica em aberto, aí o aluno não vai ter nota. Existe a possibilidade de ele clicar, tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire, ou elas não serão contabilizadas, tá? Então ele vai ter que clicar no botãozinho enviar tentativa, ou ainda existe um tempo de carência, tá? Ele terminou, aí ele ainda não... Aliás, o tempo terminou, mas você pode dar mais uns 5 minutos para ele finalizar e aí terminar o questionário. Então, sugestão é enviar automaticamente. Em notas, se a tua atividade é avaliativa, você pode categorizar essa nota em um determinado lugar no seu livro de notas, que vai ser tema de alguma aula subsequente. Nota de aprovação, geralmente é 6. Tá? Aqui, ó, se é uma avaliação e só tem uma tentativa, eu sou obrigado a colocar uma tentativa. Se por acaso for apenas uma atividade de exercício para praticar, você pode colocar ilimitado, ou você pode colocar 2 tentativas. Tá? Se você colocar 2 tentativas, aí você tem que escolher qual vai ser o método de avaliação. Vai ser a nota média, vai valer a primeira tentativa, a última tentativa, tá? Então, vou manter aqui uma tentativa, logo vai ser aquela nota. Layout. Como que o aluno vai receber essas questões durante a resolução? Você quer colocar cada pergunta por página, ou seja, como que vai ser a paginação dessas questões durante a resolução? Cada pergunta em cada página, 2 perguntas por página, você escolhe. Eu vou manter uma pergunta em cada página. Logo, ele tem que ir clicando lá em passar para a próxima questão. Além disso, aqui em Layout tem o método de navegação. O aluno pode ir de uma questão para outra, tá? Então, ele foi para a questão 3, ele pode voltar para a questão 1.
eu acho que é interessante, então vou deixar na forma livre. Ou, se não, você vai deixar sequencial, ele tem que seguir essa sequência. Em comportamento da questão, misturar entre as questões? Sim, isso aqui é importante para evitar essas trocas de informações. Como se comportam as questões? Aqui tem as várias formas de feedback, tá? O feedback é uma parte extremamente importante na configuração de um questionário. Se for uma avaliação, o feedback é adiado, tá? O adiado é o mais importante. Então, vou manter o feedback adiado, os outros não tem problema. Se for uma atividade prática de exercício, você pode colocar como feedback imediato. Mas no caso aqui eu vou mostrar o feedback adiado, já que esse campo aqui, feedback adiado, ele está diretamente relacionado às opções de revisão, tá? Então vamos aqui. Em opções de revisão, eu vou deixar selecionado apenas a última coluna. Vamos interpretar isso. Então aqui, ó, depois do fechamento do questionário, com feedback adiado, é que os alunos terão as informações do quê? Da tentativa que ele fez, dos acertos e erros, das notas, do feedback específico, do feedback geral, da resposta correta e do feedback final. Dentre essas informações, o feedback específico, o feedback geral e o feedback final pode ou não conter. Você que vai colocar nas questões, tá? Então essas informações aqui são opcionais. Mas algum professor pode pensar o seguinte, olha, eu vou colocar a minha prova disponível e eu não vou deixar nenhuma informação para eles. Pode? Pode. Ele não vai ter nenhuma informação. Aí depois de uma semana, eu vou soltar as notas. Ele vem aqui, clica em notas, essas notas vão aparecer para os alunos. Eu costumo deixar apenas notas. Tá? Então, se é uma avaliação, apenas as notas. Por quê? Porque se você tem um aluno que não conseguiu fazer aquela prova naquele dia, você tem que fazer uma prova em segunda chamada. Então, você tem que pensar nesse sentido também. Prova em segunda chamada quer dizer que você vai ter que montar uma outra prova ou você pode disponibilizar essa mesma. Então, pensando nesse sentido, não disponibiliza nada de acertos e erros e nem de resposta correta, porque o aluno vai ter a prova igual aos dos outros alunos, tá? Como eu mostrei, como o nosso questionário aí que nós fizemos no início da aula tem todas as informações, eu vou manter aqui, tá? Então, é aqui que eu mostro para os alunos as informações de feedback. Então, o aluno vai conseguir, depois de fechar o questionário, mas como que eu vou saber, Eros, que depois do quê? Depois daqui, ó, depois desse tempo de encerramento, tá? Hoje, às 23 horas e 59 minutos, ou seja, dia 24, à meia-noite, o aluno vai ter essas informações aqui. Então, o feedback adiado, depois do fechamento do questionário, ele é diretamente interligado com a duração do teu questionário. Então, atentem-se com essas informações. Muito bem, vou deixar essas informações. Esse feedback final aqui, ó, é o feedback do questionário. Eu falei para vocês que tem muito feedback. Então, esse aqui se confunde um pouco. Quando vocês fizeram o questionário, logo antes vocês observaram o desempenho de vocês, né? Acredito que alguns de vocês viu alguma informação no comentário, tinha até um emoji, uma carinha de feliz, etc e tal. É aqui no feedback final que aparece, e é do questionário. Então, aquela informação é feedback do questionário. Então, eu vou mostrar para vocês onde é que aparece. Esse feedback geral aqui, ó, eu estou passando o cursor, é o feedback final. Então, eu vou clicar aqui e já vou fazer essa configuração. Então, a gente tem que pensar no seguinte, em faixas de notas. Se o aluno, por exemplo, tirar entre 80% e 100%, que informação você vai colocar aqui? Eu vou colocar excelente. Excelente. Tá? E aí eu posso colocar um emoji. Eu tirei o emoji daqui, ó. Então eu vou colocar a carinha de sorriso. Beleza. O aluno, aí eu vou abrir mais alguns campos aqui para a gente colocar até o 0% lá. Então o aluno que tirar 0 vai ter uma informação lá também. O aluno que tirar uma nota entre 60% e 80%, eu vou dizer que está ótimo. Não é bem assim, né? Mas vamos
levar em consideração dessa forma. Entre 40, vou colocar entre 40 e 60, 40 e 60%, eu vou colocar aqui, cuidado. Entre 30, vou botar 20, entre 20 e 40, 20 e 40%, atenção. Por último aqui, ó, entre 0 e 20%, vou botar aqui um socorro. Precisa de socorro esse aluno. Tá? Então, entre essas faixas, se o aluno tirar uma nota 4, então vai aparecer essa informação lá no feedback geral, no final do questionário. Certo? Até aqui, ok. Aparência, deixa eu voltar rapidinho aqui. Ó. Então, esse feedback final é o feedback geral. Aparência, aqui não é necessário mostrar nada, tá? Então, isso aqui vem por default, não precisa mostrar nada. Restrições extras nas tentativas. Aqui é interessante, ó. A segunda chamada, caso algum aluno necessite de segunda chamada, você tem que clicar aqui, adicionar uma senha, envie essa senha para o aluno, ele vai ter a possibilidade de entrar nesse questionário para resolver esse questionário, sem precisar mudar a configuração do questionário. Tá? No momento não é necessário, feedback geral já foi. Configurações comuns de módulos também não é necessário. Isso aqui é uma configuração que está diretamente relacionada com grupos e notas. Então, não vem o caso no momento. Restringir acesso. Aqui você pode também restringir acesso de formas diferentes conforme nós mostramos ali pela duração. Então, você pode botar pela data, que não vem ao caso, eu já coloquei lá a duração no início. Eu posso colocar em relação à nota, tá? Uma nota específica de alguma atividade anterior. Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Então, o aluno, para entrar nesse questionário, ele deve obedecer uma condição aqui, ó. O estudante deve combinar com o seguinte: nota do quê? Nota de um questionário anterior, por exemplo. Vou botar aqui, ó, tem um questionário chamado QMC. O aluno tem que tirar uma nota maior ou igual a 6, tá? E aí ele vai poder entrar nesse questionário. Tá? Então, serve para isso. Então, você consegue interligar, encadear cada atividade através da restrição de acesso. Essa restrição de acesso não aparece só no questionário, não. Aparece em qualquer atividade que você tenha no Moodle, vai aparecer essa restrição de acesso. E marcadores e competências não é o momento de a gente abordar. E aí não esqueça de salvar e mostrar. Pois não? Foi perguntado para retornar na questão da segunda chamada. Até diferenciar que é uma segunda chamada automática, mas você também pode fazer, né? Pode repetir isso aí? Aqui no opção de revisão? Na segunda chamada, que tu colocou que tem uma senha ali. Aí foi pedido... Tá. Legal. Show, aqui, ó. Então, se o aluno precisa, um determinado aluno não fez a prova e aí precisa de uma segunda chamada, tá? Então, aí é necessário você inserir uma senha, tá? Essa senha vai ser encaminhada para o aluno e aí o aluno vai poder entrar nessa atividade digitando essa senha para poder entrar dentro do questionário. Então, é uma forma de você restringir. Caso você não queira usar essa restrição extra nas tentativas, você pode usar a restrição de acesso, tá? Eu acho que até a restrição de acesso é mais fácil de utilizar. Vejam, eu quero deixar essa atividade só para um aluno. Você pode restringir pelo perfil do usuário. Então, eu clico aqui, aí o aluno tem que cumprir essa condição aqui, ó. O estudante deve combinar com o seguinte: campo de perfil do usuário. Aí você vai escolher o que precisa, o sobrenome ou a matrícula. Talvez a matrícula seja mais próximo, mais seguro. Então, o aluno com aquela matrícula vai conseguir entrar. Então, clica em matrícula, é igual a, bota o número da matrícula, e aí no momento em que o aluno entrar, vai ter lá, você é o aluno com essa matrícula, e o aluno consegue entrar, senão ele não consegue, tá?
Então, são duas formas de você restringir acesso, tá? Então, duas formas na mesma configuração. A mais utilizada, que eu geralmente utilizo, é restrição de acesso mesmo. Ela funciona direitinho. Essas duas últimas configurações aqui, marcadores de competência, não vem o caso abordar nesse momento. E aí, para finalizar, claro, a gente não pode esquecer de salvar e mostrar. E quando vocês fizeram, no momento de adicionar uma questão múltipla escolha, vocês chegaram nessa informação aqui, tá? Então, aí você começa a montar o teu questionário. Ah, Eros, mas você tem que configurar primeiro para depois montar o questionário? Não, você pode primeiro montar o teu questionário e depois configurar, ou vice-versa, configurar e montar o questionário. Não tem uma regra. Nós estamos seguindo esse caminho. E aí as informações que aparecem aqui, ó, avaliação 1, aquelas informações que eu digitei vão aparecer aqui, ó, você tem apenas uma tentativa, tempo de 10 minutos, inclusive essas informações se repetem aqui, ó, tentativas permitidas, duração máxima, o questionário será aberto em tal momento e vai ser fechado em outro momento. E aí você começa a editar o teu questionário clicando aqui. E aí, o céu é o limite, né? Você vai adicionar questões da maneira que você quiser, conforme nós mostramos. Professor Eros. Oi, Ana. Aproveitando a sua tela, tu pode voltar na tela anterior que tu estava? Configurações? Não, dá só um voltar aí nessa tela que você está. Antes de editar o questionário. Isso. Quando vocês adicionaram a atividade questionário, atividade síncrona 3, vocês fizeram a adição do questionário somente com a configuração padrão, não mexeram em nenhum item que o professor Eros fez agora. Ao clicar no questionário, que tem o nome de vocês chegam nessa tela aqui. Ou seja, ainda não foi inserida nenhuma pergunta neste questionário. Então, o que temos que fazer na sequência, professor Eros? Editar o questionário. Isso. E para adicionar a questão de múltipla escolha, eu vou lá em adicionar uma nova questão e vai abrir essa caixa de opções. Como é múltipla escolha, seleciona a múltipla escolha, adicionar e vai configurar a questão de múltipla escolha do jeito, né, em relacionado aos assuntos que vocês quiserem relacionados à disciplina de vocês, tá? Então, esse é o passo a passo para quem ainda não conseguiu realizar a atividade síncrona 3. Obrigada, professor Eros. Isso, então a configuração está pronta, aí é só esperar os alunos resolverem e você dá o feedback final, você vai ter o relatório, e é nesse sentido mesmo que eu quero passar a palavra para o professor Alfredo, exatamente para ele mostrar como que o aluno como que o professor consegue determinar relatórios, analisar relatórios ou mesmo corrigir algumas questões, entre elas questões dissertativas. Professor Alfredo?